estamos de volta aqui no programa Entre Amigos, ainda com a Marta Hora, porque ela vai falar agora sobre o seu segundo livro, né? Que é a Nina. O Cocô de Mimi Eita. e Lelê. Que vai falar um pouquinho sobre a amizade, não é? O que foi Isso. que te inspirou a escrever esse livro? É que eu acho que a amizade é um valor essencial para as nossas vidas. E fiz esse livro com humor para poder trazer um objeto, que é o cocô, Sim. que as crianças adoram, porque lá em casa eu tenho 2 filhas e aí a gente conversa cocô, xixi, pum, elas adoram esse tema. É um tema engraçado. O tema engraçado e o cocô, na verdade, é da cachorrinha, certo? E aí vai ter uma amizade inusitada diante desse cocô da cachorrinha em uma pracinha. E aí forma-se uma amizade. Para quê? Para mostrar que a gente pode estar aberto sim para novas amizades. É mais ou menos essa mensagem que o livro quer passar. Muito massa. E a amizade também impacta no emocional da criança, né? Então, como é que pode contribuir para esse processo? Um bom amigo, ele vai fazer com que você se sinta bem, com que você cresça, com que você melhore. E o contrário disso não é amizade. Então, quando você perceber que um amigo não está lhe tratando bem, que aquilo não está legal, que você está sendo excluído, o chamado bullying, é interessante que você converse com seu pai, converse com a professora, converse com alguém para poder mudar esse ambiente ou essas amizades, porque realmente uma amizade que importa é aquela que faz com que a gente cresça. E além mais, né, pode influenciar, né, a coisas boas como coisas ruins. Exatamente. E no caso da amizade aqui da Nina, sim. do livro, né, como é que o ter amigos, né, não só voltado para o livro, mas de modo geral, para os pais que estão em casa assistindo esse programa em relação aos seus filhos, né, como a amizade pode influenciar, né, na questão emocional, no desempenho da criança. Perfeito. E claro, de forma positiva. Primeiro, quando você tem um amigo, você se sente pertencente, né, ali naquele ambiente e você trabalha muito a autoestima, porque você se sente bem ali. E não só a autoestima, como uma boa amizade, ela vai trazer para o seu filho a capacidade da empatia, de saber olhar para o outro e não só para si mesmo. Será que meu amigo está bem hoje? Por que ele está triste? O que é que aconteceu com ele? Por que ele está com raiva? Então, é você sair de si e observar o outro. Que essa capacidade é bem importante que a gente treine desde a infância. E aí leva a ser uma boa amiga ou um bom amigo, né? Isso Com ensina certeza. a criança a ser um bom amigo, uma boa influência. Exatamente. E na escola, como é que isso pode impactar o desempenho da criança na escola? Como eu disse, com pequenas atitudes, você observar se seu amigo, como ele está lhe tratando, se ele está lhe excluindo, se começar a observar esse tipo de coisa e perceber se ali realmente é uma amizade ou não. E saber que você pode mudar e fazer como Nina, novos amigos, né? Amigos que façam com que você se sinta realmente bem naquele ambiente onde você está inserido. Não é fácil. Mas é possível. É possível. E aí vem a questão das limitações, né? A gente tem que ensinar a criança a impor limites. Existe idade para isso? Não existe uma idade. Não existe uma idade. Existe, na verdade, o diálogo, sim, né? Que é importante muito essa coisa da conversa com seu filho e a observação também da escola. O que acontece lá é bom a gente sempre estar prestando atenção, né? atento, exatamente. Isso. E aí, quando acontece alguma coisa ruim, né? Como é que o pai pode se comportar em relação a isso? Como ensinar o seu filho, né? A agir de forma correta em determinadas situações que não foram positivas para os seus filhos? Conversando, porque a frustração, isso nada mais é do que uma frustração que a criança vai ter ali, porque algo aconteceu que não foi do interesse dela. Então, conversando com seu filho e mostrando que a frustração ela faz parte da vida. E mostrando que isso faz com que ele cresça. Sim. Não, você vai crescer com isso, então você tem que aprender. Então isso aqui, o lado positivo é que não foi legal agora, mas o lado positivo é que com isso você vai aprender algo para a sua vida e fazer com que você cresça, que você perceba isso que não foi tão legal e mostrar que isso é para sua evolução mesmo. Para o seu crescimento. Para o seu crescimento como pessoa, com E claro que certeza. existem algumas amizades que não são positivas, né? Exatamente. E aí como faz? O coleguinha da escola não é um coleguinha legal. Como é que o pai vai ensinar para a criança sobre como se posicionar diante daquela amizade?
Bom, muito diálogo com a escola, diálogo com seu filho em casa. Eu acho que não tem que impor nada ao filho, eu acho que é fazer com que ele perceba que aquilo não está sendo legal. Exatamente, aí tem que ter a ação da escola também, né, para observar os comportamentos. A ajuda da escola com certeza, esse diálogo com a escola é bem legal. Agora vamos lá, quantidade ou qualidade? De amigos? Isso. Bom, hoje com as redes sociais a gente foca muito na quantidade, mas eu acho que a qualidade do amigo é o mais importante. Único, né? É único. Para a rede social, de fato, né? Principalmente para quem quer ter engajamento para determinada circunstância. Exatamente. Mas para a criança isso não vai ter um impacto, né? Com certeza. Muito bem. Agora, me conte sobre o seu livro, né? Em relação à construção da empatia da criança. Quem vai ler o seu livro vai aprender um pouquinho sobre empatia, sobre amizade. Empatia, amizade, descobrir que a amizade ela é um tesouro, que quando encontrado a gente não pode abandoná-lo. Descobrir que podemos sim, como eu falei, ficar abertos para novas amizades, que essa é uma amizade inusitada, que acontece por conta de um cocô, e aí traz esse pouco de humor e mostrar à criança que a tal da empatia, que é se colocar no lugar do outro, porque como a Lelê vai estar numa bicicleta, ela passa por cima do cocô da cachorrinha da Mimi, elas trocam. Uma fica com a bicicleta para limpar o cocô, que é um grande desafio, você limpar o cocô de um pneu de uma bicicleta para uma criança, e a outra cuidar de um animalzinho também, que é uma grande responsabilidade, você cuidar daquele animalzinho, e aí então elas trocam e percebem o valor de cada atividade ali. Sim. Uma de cuidar de um animal e a outra de fazer uma atividade não tão legal. Sim, exatamente. Então aí você trabalha a empatia, né, o reconhecimento da atividade que a outra faz. Sim. Se colocando no lugar dela, do outro. Por isso que empatia. E a responsabilidade, né? Que Sim, é muito importante. Muito importante. Muito bacana. Posso olhar? Pode, por favor. Olha só, gente. É esse livro aqui, tá? Nina e o Cocô de Mimi e Lelê, né? Muito legal, gente. E aí a gente pode encontrar esse livro também na livraria Scariz e na Amazon. Na Amazon. Muito bacana, viu? Aí aqui vocês têm a ilustradora, né? Sim, que é uma sergipana também. Muito legal. Muito bom, gente. Ó, e é bem ilustrativo, tá? Dando um spoiler aqui. Pode dar. Ilustrativo, então é muito legal para quem tem crianças em casa, para vocês lerem antes de dormir. Muito bacana. Esse aqui é o último lançamento? É o último lançamento. É o último lançamento, tá, gente? Você tem mais livros? Sim, tem o meu livro Tereza e o Cabelo, que vai falar sobre autoamor, autoestima. Tudo para literatura infantil. Tudo para literatura infantil. E em Tereza tem um diário que a criança fala com ela mesma, escreve o que ela sente. E o meu primeiro livro, que foi A Dona Coelha de Orelhas Rosas e o Senhor Coelho do Bigode Azul, é um título bem grande, que vai falar também sobre as emoções. Que a Dona Coelha, ela vai ter uma percepção equivocada de uma situação, que é um ovo que ela encontra, ela acha que é dela, e depois percebe que ela se meteu em uma grande confusão e vai então pedir perdão e desculpa pelo erro cometido, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Cometer erros faz parte da vida. É da construção, né? A gente aprende errando. Exatamente. E a criança precisa entender todo esse processo, para não achar que tudo é flores. Aí chegar a primeira frustração adulta, aí o impacto psicológico acaba sendo maior. Exatamente. Não é? Pois é, gente. Obrigada, Marta. Eu que agradeço. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Que bom, tá? obrigada. Falarmos um pouquinho desse universo infantil, da empatia, da responsabilidade, da construção do saber, né, da criança. E como ela disse, não tem idade, tá, gente? E a gente começa a construir desde pequenininho, desde que a criança começa a entender, né, as situações. Eu sei que tem a idade, né, o pessoal da área aí deve entender, que é quando a criança, ela de fato começa a entender as situações que vivencia. Mas nada impede que a gente, desde bebezinho, a gente já vá guiando esses passos. Né? Exatamente, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Quero voltar mais vezes. Obrigada. Tá, e vocês, gente, a gente acaba agora. Mas semana que vem tem mais. Então não sai daí, porque ainda aqui na Peripê tem mais programação, tá?
Na Derma Center, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado. Com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantimos segurança e resultados eficazes. Aqui, sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação e descubra o melhor da estética na Derma Center.